Não existe na Bíblia relatos de quem era o profeta Abacuque, a respeito de sua família, a respeito de sua origem, a respeito da sua vida pessoal. Nós sabemos que o profeta Abacuque, ele era um dos profetas menores, e por ele ser reconhecido como um dos profetas menores, não quer dizer que ele era menor do que os outros profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os profetas menores, eles são reconhecidos assim na Bíblia porque eles escreveram menos do que os outros profetas. E o significado, muitos historiadores dizem que o significado do nome do profeta Abacuque significa abraço ou abraçar, aquele que abraça. Esse é o significado do nome de Abacuque. E Abacuque, além de ele ser profeta, ele era também um poeta, ele era também músico, ele era também um filósofo. E o profeta Abacuque, ele viveu numa época igual aos outros profetas, né? Diz que ele era contemporâneo de Jeremias. O que é isso, pastor? Ele viveu na mesma época que o profeta Jeremias. E sempre que o povo de Deus se afastava de Deus, desobedecia a Deus, ou estava passando por alguma situação difícil, Deus sempre enviava os seus profetas para falar com o povo, para exortar o seu povo, para corrigir ali o seu povo, para dar a sentença dos seus pecados, para dar a solução, para dar a direção para o seu povo, um caminho para o seu povo a seguir. Só que o profeta Abacuque, ele é um profeta diferente dos outros profetas. O profeta Abacuque, ele se preocupava com o povo de Deus. O profeta Abacuque, ele se preocupava com a situação do povo de Deus, do que ele estava passando. Não que os outros profetas não se preocupavam com o povo de Deus, mas Abacuque, ele era um homem diferente. Diz os historiadores que Abacuque, ele era um profeta sacerdote. Por quê? Porque o papel do profeta era o que? Era trazer a mensagem de Deus para os homens. E o papel do sacerdote era trazer a mensagem dos homens para Deus. Era invertido. E o profeta Abacuque, então, ele se preocupava com a situação daquele povo. O povo de Deus estava em desobediência total a Deus, aos mandamentos de Deus. O povo estava perdendo a sua identidade como cristãos. Eles estavam afastados de Deus. Todos ali estavam passando diante de uma crise espiritual em suas vidas. Angústias, aflições, sofrimento, afastamento de Deus. E tudo isso estava tomando conta do povo de Deus naquela época. Aí chega o profeta Abacuque, e é como se ele abraçasse o povo de Deus. É como se ele abraçasse a causa daquele povo. E ele pede para o Senhor entrar com providência. Ele pede para o Senhor entrar com solução para aquela situação do povo de Deus. E Abacuque, ele, por ser um filósofo, então ele começa a questionar a Deus. Ele começa a fazer perguntas para Deus. E no capítulo de número 1, seu versículo de número 2 e 3, Abacuque 1, 2 e 3, ele começa a perguntar para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei eu violência, e tu não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vergonha? Porque a destruição e a violência, elas estão diante de mim. Ou seja, Abacuque estava perguntando para o Senhor: Senhor, até quando o Senhor irá ver a situação do seu povo e não irá fazer nada? Até quando eu orarei a Ele, clamarei a Ele, pedirei salvação para o teu povo e tu não me responde? Até quando, Senhor, o ímpio ele vai ter vantagem sobre o justo? Senhor, por que o ímpio prospera
Por que o ímpio, Senhor, faz coisas erradas e as leis para ele são diferentes das nossas? As leis para ele são frouxas. E para nós, logo vem um juízo. Ou seja, Abacuque estava assim: por que nós pagamos pelos erros que nós cometemos? Por que o ímpio não paga pelos seus erros também? E o livro do profeta Abacuque nos mostra o quadro de um homem de Deus, preocupado tanto com o povo de Deus, como também com a situação do mundo, preocupado também com o ímpio. E Abacuque, reclamando com Deus, achava que Deus não estava ouvindo seus clamores, como muitas vezes nós achamos também assim nas nossas vidas. Achamos muitas vezes que Deus não está escutando as nossas orações. Achamos muitas vezes que Deus não está escutando as nossas reclamações que fazemos a Ele. Abacuque estava esperando melhorar a situação diante dessas reclamações, diante desses questionários com Deus, e Deus de repente responde para Abacuque. Eu vou estar discorrendo a mensagem aqui para nós ganharmos tempo. No seu capítulo de número 1, versículo de número 5 a 11, Deus responde para Abacuque que a situação vai piorar. Imagine nós, irmãos, orando a Deus para uma mudança, para receber uma bênção, para receber uma cura, para receber uma salvação, para receber algo de Deus, porque a situação está ruim, a situação está péssima, a situação não está nada do nosso agrado, e de repente nós ouvimos a voz do Senhor dizendo que a situação irá piorar. Muitos, eu acho que nem para a igreja vem mais. Outros que já oram um pouco ou buscam um pouco, falam: agora é que eu não vou orar mais mesmo, agora é que eu não vou mais buscar a Deus. Eu orei a Ele, eu busquei a Ele, eu disse a Ele a situação, e Ele disse que a situação iria piorar. Estou fora. Deus disse para Abacuque que iria mandar ali os caldeus, os babilônios, que era um povo terrível, era um povo inimigo do povo de Deus, para oprimir, para castigar o seu povo pelas suas iniquidades, pelas suas desobediências. Deus falou que iria dar uma lição para o povo de Deus, uma sentença por causa do afastamento deles de Deus. Só que Abacuque, ele conhecia a soberania de Deus. E no capítulo de número 1, sobre esse versículo 12 a 14, ele começa a questionar a Deus novamente, dizendo: não és tu, Senhor, o meu Deus, o meu santo? Eu sei que nós não morreremos. O Senhor está enviando esse castigo, que é para nos castigar. Mas o Senhor não é tão puro? O Senhor não pode ver o mal? Por que o Senhor se cala quando o ímpio ele devora aquele que é mais justo que ele? Como o Senhor irá mandar alguém mais pecador do que nós para nos castigar? O Senhor não é santo? É como se Abacuque estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, nós com todos os nossos erros, nós somos mais santos que eles. Como o Senhor pode permitir que alguém mais pecador do que nós venha nos castigar? Porque nós sempre queremos justificar os nossos erros, não é verdade? Muitas vezes nós queremos dizer que nós somos santos demais. E Abacuque aqui ele segue dizendo: o Senhor irá fazer com o seu povo assim como o Senhor faz com os peixes, que não tem quem os governe. Só que para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão. Para Deus pecado é pecado. Aquele que pecar terá suas consequências. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, aquele que se arrepende, aquele que pede perdão e quer ter uma mudança de vida nele, acreditando que Ele é o Deus da nossa salvação. E Abacuque, com todas as suas perguntas, ele disse assim, no capítulo 2: então eu estarei ali sobre a minha guarda, irei ali para a minha torre,
E ali eu esperarei a resposta do Senhor. Porque de tanto questionar, ele falou assim: eu já questionei, já falei, agora eu vou esperar o Senhor ouvir. Vou esperar o Senhor falar comigo e eu vou ouvir a tua voz. Porque nós somos assim, na verdade. Muitas vezes nós só queremos falar, mas muitas vezes nós queremos esperar Deus falar conosco. Muitas vezes nós não queremos esperar a resposta de Deus para nossas vidas. Não ficamos em silêncio muitas vezes para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. E Abacuque, ali no seu silêncio, Deus novamente responde para o profeta Abacuque, no seu capítulo de número 2, capítulo 2, versículo de número 2 a 4, Deus fala assim para Abacuque: Abacuque, escreve a visão, coloque-a visíveis, para que todo aquele que passar, leia a mensagem que eu irei dizer a você. Deus diz assim, que o castigo viria para os babilônios. Ainda que seja tarde, ele virá. O castigo para o ímpio, para os babilônios, porque eles se incham, eles se engrandecem, mas o dia deles chegará. Por quê? Porque a alma deles não são retas diante do Senhor. E Deus termina o versículo de número 4, dizendo assim, capítulo 2, versículo de número 4: mas o justo viverá pela sua fé. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: o ímpio vai pagar pela sua impiedade, o desobediente vai pagar pela sua iniquidade, mas o justo, ele vai viver pela sua fé. Por quê? Porque é assim que o cristão vive. O cristão, ele vive pela fé. E essa frase é o tema central do livro de Abacuque. Ela é tão verdadeira que o apóstolo Paulo e o autor da carta aos Hebreus, eles citam essa palavra 3 vezes lá no Novo Testamento: que o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé, pela confiança em Deus. E lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, 5:7, diz assim que nós andamos por fé e não por vista. Então nós devemos esperarmos confiantemente, nós devemos esperarmos pacientemente em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Ainda que nós não venhamos entender o agir de Deus sobre as nossas vidas, ainda que nós não venhamos entender aquilo que está acontecendo conosco, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar com o seu povo. Deus, ele iria trazer o juízo para o povo, mas através daquele juízo viria também a salvação daquele povo. Você já percebeu que a maioria das vezes que nós nos achegamos a Deus é quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, por momentos de lutas, por momentos de tribulação? Então Deus estava permitindo para que aquele povo se achegasse até Ele. E Abacuque, ele entendeu a mensagem de Deus para aquele povo. E no capítulo de número 3, ele, no seu versículo de número 2, ele diz assim, depois de ele ouvir a resposta de Deus: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Fiquei com medo agora da resposta do Senhor, porque eu sei que o seu juízo chegará para o teu povo. Eu sei que aquele que está errado vai arcar com as consequências. Agora eu quero fazer um pedido para o Senhor: aviva a tua igreja, ó Senhor. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ou seja, Senhor, faze conosco como o Senhor fazia nos tempos antigos, que o Senhor tratava o seu povo, o Senhor corrigia o seu povo, mas o seu povo se achegava até ti, glorificava a ti, bendizia o teu nome, e eles ainda seriam uma bênção.
ele se tornaria uma bênção depois que ele já chegasse até o Senhor. Então, Senhor, aviva a tua igreja. Ou seja, Senhor, eu sei que nós iremos pagar pelos nossos erros, mas nos dá força para suportar. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Lembra-te da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E Abacuque então começa a orar ao Senhor, no capítulo de número 3, de uma forma de canto ao Senhor. E ali ele começa a exaltar a Deus pela sua grandeza, pelos teus feitos realizados. E aí no capítulo de número 3, versículo número 17, 18, ele diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas não malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque estava dizendo, Senhor, ainda que venha a fome, Senhor, ainda que venha a perda, Senhor, eu todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Sabe por que o profeta disse isso? Porque ele tinha fé em Deus e que Deus iria fortalecê-lo nos momentos difíceis, que Deus iria fortalecê-lo nos momentos de dificuldades. E essa é a certeza que eu e você nós temos que termos nas nossas vidas. Ainda que esteja tudo difícil, ainda que estamos passando por momentos de lutas, ainda que estamos passando por momentos de dificuldades, Deus nos dará força para suportar essa prova que tem chegado entre nós. Mas nós temos que nos alegrarmos no Deus da nossa salvação. Nós temos que buscar aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. As coisas são difíceis para nossas vidas, irmãos. Está difícil de suportar as lutas. Está difícil de suportar as tribulações. Está difícil de suportar a dificuldade. Peça a Deus para te fortalecer. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para ajudar você a prosseguir nessa caminhada rumo à salvação que está em Cristo Jesus. Nós devemos tirarmos os nossos olhos da dificuldade e olharmos para a solução, olharmos para o nosso Deus. Lembra dos Salmos de número 121, o seu verso de número 1 e 2? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nesse Deus que nós temos que exultar. É nesse Deus que eu e você nós temos que acreditar. Por quê, pastor? Porque Deus nos dará força e confiança para aqueles que buscam a Ele. O povo de Deus aqui precisava viver na força do poder de Deus, confiando na vitória de Deus sobre as suas vidas. E eu e você, nós também precisamos confiarmos no poder de Deus sobre as nossas vidas. A igreja hoje em dia está passando por um esfriamento espiritual, como nos dias de Abacuque. Muitos não querem nem vir mais para a igreja, mas não é por causa da pandemia, irmão, é por causa que o amor de muitos estão se esfriando por Deus. Aquele povo deixou o seu amor se esfriar por Deus, e ali Deus falou que iria ter um tratamento com aquele povo, mas aquele tratamento que Deus dá, porque Deus corrige aquele que lhe ama, através daquele tratamento Deus iria fortalecer a fé daquele povo. Deus estava esperando o seu povo se corrigir, mas como o povo não corrigiu, Deus veio e corrigiu o seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que muitas vezes o fato de nós não virmos para a igreja não irá muitas vezes nos livrarmos de passarmos por aquilo que temos
que passaram nas nossas vidas. A diferença é com quem nós iremos passar as nossas lutas. Com quem que nós iremos passarmos as nossas dificuldades. Foi isso que o profeta Abacuque entendeu. Senhor, por mais que seja ruim a situação que eu estou passando, ou que eu irei passar, por mais que demora, aquilo que eu tanto almejo acontecer na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda que nos falte algo nas nossas vidas para nos completar, a nossa esperança e a nossa confiança deve estar em Deus. Abacuque ficou firmado na fé, mesmo com lutas, mesmo com dificuldade, mesmo vendo as aflições do povo, mesmo vendo as angústias, ele firmou a fé e a confiança em Deus. Ele aprendeu a crer em Deus, a confiar em Deus em meio ao caos espiritual, em meio às perseguições, em meio às lutas. Em meio a tudo isso, levou o profeta Abacuque de um homem inseguro a ter segurança em Deus. Um homem que muitas vezes tinha incerteza das respostas de Deus, se Deus iria responder ou não, ele passou a ter fé em Deus, de que Deus responde às nossas orações. Isso levou o profeta Abacuque da dúvida a adorar o Deus, mesmo em meio às lutas, em meio ao sofrimento. Abacuque aprendeu a adorar a Deus nas lutas, nas dificuldades, e ali ele começou a louvar e adorar a Deus por todos os feitos realizados dele em suas vidas. Irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Como ele irá nos encontrar? Uma igreja fria e distante dele, ou uma igreja avivada e cheia da presença de Deus, independente da situação que nós estamos vivendo ou iremos viver? Aviva a tua igreja, ó Senhor. A palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta noite é: aviva a tua igreja, ó Senhor. Mesmo em minhas lutas, mesmo em meio às tribulações. Por quê? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Amém, irmão? Você que entrou nessa noite muitas vezes pensando em desistir, fraco, querendo jogar a toalha, abandonar tudo, como foi falado no começo dessa mensagem: pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu não tenho visto a resposta de Deus. Abacuque, ele clamou, perguntou, mas ele falou assim: agora eu vou ficar quietinho esperando a resposta de Deus. Irmãos, você que entrou nessa noite e está muitas vezes entristecido, se alegre, meu irmão. Se alegre no Deus da nossa salvação. Eu costumo dizer, e é uma pura verdade, se com Deus já é difícil, imagine sem Ele. É verdade. Que Deus venha avivar a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você foi alimentado nessa noite? Glória a Deus. Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Pastor Valdeci,